Bom dia, galera! Sejam bem-vindos. Dois, três. Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um IF News. O meu nome é Jonathan e, para começar a nossa programação de hoje, iremos falar um pouco sobre um assunto muito interessante, que é a geopolítica. Mais especificamente, iremos falar sobre a zona de tensões na África. Então fique com a gente, roda a vinheta! Em 1652, holandeses constituíram a primeira colônia sul-africana conhecida como Cidade do Cabo, e seus descendentes, chamados de boeres, fundaram o idioma africâner, que era uma mistura do irlandês, inglês e malaio. Em 1795, os britânicos ocupavam a colônia através da Guerra Anglo-Holandesa. Os holandeses foram forçados a migrar para a região ao norte da colônia, onde fundaram as repúblicas de Transvaal e Orange. Essas novas repúblicas possuíam políticas segregacionistas que determinavam desigualdade econômica e social, além de utilizarem os negros como mão de obra barata. Entre 1880 e 1902 foram travadas as Guerras dos Boeres, confrontos entre os britânicos e os boeres, para disputar as minas de ouro e diamantes nas terras dos boeres. Após a vitória dos britânicos, eles se tornaram soberanos nas terras boeres e unificaram as províncias e constituíram a União Sul-Africana, que se tornou independente em 1910. Devido à independência, a Constituição foi alterada e não brancos foram proibidos de participar da política. Em 1912, foi criado o Congresso Nacional Africano, uma força que era contra as leis de segregação e apoiava o confronto armado contra a repressão do governo. Em 1913, entrou em vigor a lei que proibia aos não-brancos a compra de terras, exceto em áreas previamente reservadas. Entre os anos de 1923 e 1950, vigoraram várias leis de segregação espacial dentro das cidades. Havia os bairros para brancos e bairros para não-brancos. Em 1926, os não-brancos foram proibidos de estudar ou exercer atividades especializadas. E, em 1948, o Partido Nacionalista vence as eleições e finalmente instaura o apartheid. Em 1950, é instaurada a lei que proíbe casamentos e torna imoral qualquer tipo de relação sexual entre brancos e não brancos. Em 1953, entra em vigor a lei que separa banheiros públicos, praias, restaurantes, bebedouros para brancos e para não brancos. Em 1960, milhares de manifestantes caminhavam por Sharpeville em um protesto pacífico contra o apartheid. Esse protesto foi reprimido pela polícia com o uso de armas de fogo e 69 pessoas foram mortas. Como consequência, o Congresso Nacional Africano foi dado como ilegal e em 1962 seu líder Nelson Mandela é preso. A África do Sul estava sendo pressionada contra o apartheid interna e externamente, passando a sofrer até mesmo sanções econômicas. Em 1961, os sul-africanos brancos voltaram para a separação completa da coroa britânica e o líder do estado deixou de ser um monarca britânico e passou a se tornar um presidente. Em 1989, Frederick de Klerk assumiu a presidência e, sob pressão nacional e internacional, ele iniciou o fim do apartheid e libertou Mandela. Em 1994, ocorre uma votação multirracial na África do Sul, onde Mandela se torna o primeiro presidente negro e o modelo atual da bandeira é adotado. Oi, galera, eu de novo, e agora eu vou falar sobre a Primavera Árabe. A Primavera Árabe é o nome dado à onda de manifestações, revoltas e protestos que varreu vários países do Oriente Médio e Norte da África entre o final de 2010 e início de 2011. O movimento foi responsável pela queda de diversos governos tiranos em alguns países do mundo árabe. Modelos de governos democráticos foram introduzidos. De maneira geral, as demandas populares visavam a melhoria da qualidade de vida e a liberdade de expressão. As principais motivações para o levante foram a corrupção, o alto índice de desemprego e a falta de democracia no governo autoritário da região,
pois a maioria dos governos nos países da Primavera Árabe eram ditaduras e o poder e a riqueza estavam concentradas nas mãos de uma família. Diante da crise econômica e da repressão, o povo só precisava de um pavio para começar a ferver. O estupim foi o suicídio do jovem Mohammad Bouazizi, que se incendiou após ser espancado e confiscado pela polícia local corrupta. Podemos observar que a Primavera Árabe trouxe crescente instabilidade das regiões afetadas, e podemos observar um enfraquecimento gradativo do mundo árabe. Esse colapso do mundo árabe resultou no reforço das autoridades islâmicas, ou seja, esse conflito está longe de terminar. É isso, galera. Tchau, tchau. Bom, a Primavera Árabe não se trata de um evento, de algo breve ou de uma estação do ano. Trata-se de um período de transformações históricas nos rumos da política mundial. Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida. Tudo começou em dezembro de 2010, na Tunísia, com a derrubada do ditador Zine El Abidine Ben Ali. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países. No total, entre os países que passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, somam-se a Tunísia, Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. E eu vou falar agora as principais informações a respeito de cada uma dessas revoluções nos países citados. Na Tunísia, o primeiro país da Primavera Árabe e foi denominado por Revolução de Jasmim. Essa revolta ocorreu em virtude do descontentamento da população com o regime ditatorial. Iniciou-se no final de 2010 e encerrou-se em 14 de janeiro de 2011, com a queda de Ben Ali após 24 anos no poder. Na Líbia, a revolta é conhecida como Guerra Civil Líbia ou Revolução Líbia, e ocorreu sob a influência das revoltas na Tunísia, tendo como objetivo acabar com a ditadura de Muammar Gaddafi. Em razão da repressão do regime ditatorial, essa foi uma das revoluções mais sangrentas da Primavera Árabe. Outro marco desse episódio foi a intervenção das forças militares da OTAN, comandadas principalmente pela Frente da União Europeia. O ditador líbio foi morto após intensos combates com os rebeldes no dia 20 de outubro de 2011. No Egito, essa revolução foi também denominada por Dias de Fúria, Revolução de Lótus e Revolução do Nilo. Ela foi marcada pela luta da população contra a longa ditadura de Hosni Mubarak. Os protestos se iniciaram em 25 de janeiro de 2011 e se encerraram em 11 de fevereiro do mesmo ano. Após a onda de protestos, Mubarak anunciou que não iria se candidatar novamente às novas eleições e dissolveu todas as frentes de estruturação do poder. Na Argélia, a onda de protestos ainda está em curso e o objetivo é derrubar o atual presidente Abdelaziz Bouteflika, há 12 anos no poder. Em virtude do aumento das manifestações de insatisfação diante de seu mandato, Bouteflika organizou a realização de novas eleições no país, mas acabou vencendo em uma eleição marcada pelo elevado número de abstenções. Os protestos na Síria também estão em curso e já são classificados como guerra civil pela comunidade internacional. A luta é pela deposição do ditador Bashar al-Assad, cuja família encontra-se no poder há 46 anos. A estimativa de que quase 20 mil mortos desde que o governo ditatorial decidiu reprimir os rebeldes com violência. Os protestos no Bahrein objetivam a derrubada do rei Hamad bin Isa al-Khalifa no poder há 8 anos. Os protestos também se iniciaram em 2011 sob a influência direta dos efeitos da Revolução de Jasmim. O governo responde com violência aos rebeldes que já tentaram atacar, inclusive, o Grande Prêmio da Fórmula 1. A Primavera Árabe também ocorreu no Marrocos, porém, com o diferencial de que, nesse país, não há a exigência, ao menos por enquanto, do fim do poder do rei Mohammed VI,
mas sim a diminuição de seus poderes e atribuições. O rei marroquino, mediante os protestos, chegou a atender parte das exigências, diminuindo parte de seu poderio e inclusive nomeando eleições para primeiro-ministro. Em Iêmen, os protestos e conflitos estiveram em torno da busca pelo fim da ditadura de Ali Abdullah Saleh, que durou 33 anos. O fim da ditadura foi anunciado em novembro de 2011, um processo marcado para ocorrer de forma transitória e pacífica, através de eleições diretas, apesar do anúncio de uma transição pacífica. Houve conflitos e repressão por parte do governo. A Jordânia foi um dos últimos países, até o momento, a sofrer as influências da Primavera Árabe. Revoltas e protestos vêm ocorrendo desde a segunda metade de 2012, com o objetivo de derrubar o governo do rei Abdullah II, que, com receio da intenção da Primavera Árabe em seu país, anunciou no início de 2013 a realização de novas eleições. Assim como no Marrocos, em Omã não há exigência do fim do regime monárquico do sultão Qaboos bin Said, que impera sobre o país, mas sim a luta por melhores condições de vida, reforma política e aumento de salários. Em virtude do temor do alastramento da Primavera Árabe, o sultão definiu a realização das primeiras eleições municipais em 2012. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou falar sobre a Somália, um país africano localizado no chifre da África, do chamado chifre da África. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pera aí. Aqui, essa região de verdinha realmente parece um chifrezinho. É lá onde fica localizada a Somália. E sua religião principal é o Islã. A criação do Estado moderno da Somália ocorreu em 1960 pela União de Territórios governados por Reino Unido e Itália. Ela passou então a ser sempre governada por ditadores e grupos rebeldes. Em 1991, quando o último ditador saiu do controle, iniciou-se uma guerra civil, que a sua principal causa é por questões religiosas. Como a gente sabe, o islamismo é uma religião que é dividida em crenças diferentes e em muitos clãs diferentes. Esses clãs fazem conflitos visando o controle de tudo, de recursos, de território e de poder. Acabou gerando um colapso de morte e destruição em todo o país, e sua principal consequência é a fome, que vem assolando o país até hoje. Atualmente, a Somália é dividida em estados independentes. Os dois principais estados são Somalilândia, que é um estado que já possui moeda própria, já possui sistema político, sistema de segurança, e dentre outros. E o outro é a Plutândia, que possui... Na Plutândia é onde fica o principal porto de pirataria, que é o outro problema que existe no país. Vou mostrar aqui. Aqui, gente, ó. Aqui, estão vendo que a Somália, o nordeste da Somália, fica localizado bem na ponta aqui, é onde fica a Plutândia. E lá ocorre muita pirataria. Um dos maiores fatores que influencia a localização, pela facilidade. E nessa região aqui existe um grande fluxo marítimo, porque é onde os navios usam para atravessar, ao invés de dar a volta na África, sim, atravessar, passar por aqui pelo Mar Vermelho. E outros motivos da pirataria é o acesso fácil a armas e também que a falha do sistema de segurança da Somália, né, que eles não possuem capacidade de interromper e punir, combater esses suspeitos
dos ataques. Então, ou seja, a Somália segue nessa guerra até os dias de hoje, e a pirataria a ONU tenta impedir, mas não consegue, né? Outros países também tentam infiltrar na Somália para acabar com a guerra, como os Estados Unidos já mandou tropas para lá, mas nunca tem bons resultados, porque é um conflito interno deles e que... Bom dia, pessoal. Agora eu falarei de um tema de extrema importância, o Boko Haram. O Boko Haram é uma organização fundamentalista e terrorista que procura a imposição da lei islâmica, Sharia, no norte da Nigéria, através da força e da violência. Esta milícia local tem como objetivo acabar com a democracia da Nigéria e promover uma educação exclusivamente islâmica. O nome Boko Haram significa figuramente educação ocidental no pecado. O seu modus operandi caracteriza-se pela extrema violência e perversidade. Atacam aldeias inteiras, incendeiam casas, raptam, violam e desferem ferimentos graves às vítimas com o objetivo de as matar ou capturar. O seu ataque mais mediatizado aconteceu em abril de 2014, em Chibok, estado de Borno, onde a rede terrorista dizimou populações inteiras e sequestrou mais de 250 meninas entre os 7 e os 15 anos. A Nigéria é o país mais populoso da África, cerca de 186 milhões de habitantes, e também é o maior produtor de petróleo do continente. Pode até parecer que essa riqueza favorece a população de alguma forma, mas na prática está muito longe disso. O país é uma das nações com maior grau de corrupção no mundo, segundo a Transparência Internacional. E por isso, o dinheiro vindo do petróleo muitas vezes tem um destino ilícito, não chega na população. Os habitantes nigerianos enfrentam inúmeros problemas sociais, como a ausência de serviços públicos, como moradia, alimentação, saúde, educação, entre outros. Essas dificuldades colocam a população muito atrás no que diz respeito à expectativa de vida, que é de 53 anos. Além de ser um dos países campeões em nível de pobreza, com a população que cresce cada vez mais, a Nigéria também é caracterizada por duas religiões predominantes. A parte norte do país é habitada por cidadãos muçulmanos, enquanto no restante do território a maioria é cristã. Daí surge a explicação para a existência do Boko Haram. O grupo surgiu como uma seita fundada por Mohamed Yusuf, que acreditava na cultura ocidental como a principal razão para os males da Nigéria, sendo assim necessária sua erradicação. Além disso, assim que foi criado, a atuação do grupo era dedicada à assistência social e à oposição contra o governo central, marcada por causa de corrupção. Por isso contava com o apoio de muitas pessoas na Nigéria. Ao longo do tempo, o Boko Haram foi passando por diversas formações, se tornando cada vez mais militarizado e perdendo o apoio no país. Em 2013, foi declarado como grupo terrorista pelo Departamento de Estado norte-americano. Além de combater a cultura ocidental deixada no país como herança da colonização britânica, o grupo também busca a construção de uma república islâmica. Para isso, utilizam métodos radicais como atentados e sequestros. O grupo possui ainda relação com outras organizações terroristas, como o Estado Islâmico, ao qual declarou lealdade em 2015, e a Al-Qaeda. É difícil definir o impacto que o Boko Haram teve sobre a Nigéria até então, mas estimativas apontam que pelo menos 3 mil pessoas já foram mortas pelo grupo, e quase 1 milhão já deixaram seus lares por medo da organização. Esses números crescem a cada dia. Boa parte do território nigeriano já foi dominado pelo grupo, levando algumas cidades a declarar estado de emergência desde o ano de 2013. O prognóstico dessa situação é o avanço do grupo, gerando mais mortos, mais desabrigados e mais atentados no continente africano.